Temos agora um resumo do que foi aquilo que a gente transmitiu na noite de ontem, a partir das 19 horas até por volta das 21 horas, né? Quando nós estivemos lá na Câmara de Vereadores trazendo a solenidade de titulação de Marcelo Lemos Dornelles, que é atualmente Procurador-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, como cidadão honorário de Ponciretã. Antes disso, né? Ele falou, fez uma palestra durante cerca de 1 hora, falando sobre o Ministério Público, né, a função que ele exerce, como ele atua, qual, na visão dele, a responsabilidade, é o que deseja falar. E no início dessa sua palestra, né, ele que iniciou a sua carreira em Tupanciretã em 1996, Dornelles iniciou a noite com uma palestra e comentou a história aqui na Terra da Mãe de Deus. Mas falar também um pouco do Ministério Público, né? Eu, como disse o promotor aqui, eu cheguei aqui em julho de 96 e em dezembro de 97, eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos, eu fui promovido para a Cruz Alta aqui do lado. Né? Que naquela época tinha muita dificuldade de prover ali, eu comecei um pouco antes, 6 meses antes, a acumular a função lá, com a primeira criminal, que tinha muitos júris, um presídio grande, e na sequência acabei indo para lá. Por um período nós continuamos morando aqui, eu, minha esposa e meu filho. Eu já era promotor lá e nós morávamos aqui, porque quando eu cheguei aqui, não sei se alguns vão lembrar, minha esposa é dentista, e ela chegou aqui, ela estava grávida de poucos meses do meu filho Matheus, que hoje tem 25 anos, é formado em Direito já também há 3 anos, e ela, como dentista, ela começou a trabalhar na Agropan. Ela trabalhava 2 dias da semana atendendo os associados da Agropan. E aí nós fomos para a Cruz Alta. Eu fui e ela continuou morando aqui, porque ela continuava atendendo na cidade. A gente teve, assim, nós fomos muito acolhidos aqui, a cidade. A gente diz, né? O Teodoro optou por ficar na inicial, mas a gente realmente é promotor de justiça na inicial. Que a gente tem a relação com a comunidade, a gente tem todas as funções de Ministério Público, a gente vive a cidade. Por isso aquela questão de morar na cidade, que está na Constituição, faz toda a diferença morar na cidade, viver a cidade. As pessoas se conhecem, se confiam, né? Então isso faz toda a diferença. Então nós ficamos aqui, daqui eu fui para a Cruz Alta, eu fiquei mais 4 anos lá. E de Cruz Alta eu fui para Canoas, de Canoas eu fui para Porto Alegre, de Porto Alegre eu fui trabalhar na assessoria do Procurador-Geral na época, depois fui vice-presidente da associação, fui presidente da associação do Ministério Público, fui o primeiro subprocurador-geral promotor e fui o primeiro promotor de justiça de toda a história a ser procurador-geral do Ministério Público. Aí depois eu saí 4 anos, fiquei de sub e agora voltei e sou o primeiro procurador-geral da história que saiu e voltou. E mesmo com toda essa trajetória, eu lembro assim, com muito carinho, que começaria tudo de novo, velho. Começaria tudo de novo, até porque quando a gente começa a ficar mais velho, eu começo a ficar saudosista, né? Mas eu faria tudo de novo e tenho, assim, muito viva na minha memória, na minha lembrança, os momentos que passei aqui, né? O Tribunal do Júri, na época a promotoria era ali onde agora a Brigada Militar, era o antigo Banrisul, a promotoria era ali, lá em cima. Eu cheguei aqui, nós não tínhamos funcionário nenhum, nós tínhamos, não tinha nem computador. Eu me lembro no cartório, quando tinha os júris, eu mesmo fazia até os xerox do júri, o pessoal do fórum me ajudava, a Geni, a Rejane, me ajudava ali, porque nós não tínhamos ninguém. Hoje, antes de vir para cá, eu passei na frente do edifício onde eu morava, bem ali na frente, edifício Queiroz, pode ser, né? E eu estava olhando ali, Mário, e vi que tinha uma escadaria. Na época, eu me lembro que eu saía, e o fórum era na frente. Eu ia, antes de eu chegar no fórum, as pessoas da comunidade estavam na escadaria me esperando. Então, claro, naquela época, Leonardo, não existia defensoria pública, né? Tinha um advogado contratado pela prefeitura que ajudava, fazia às vezes mas o atendimento mesmo era do promotor. Então, eu atendia todos os dias de manhã, eu atendia a comunidade. As pessoas vinham de longe, vinham cedo, vinham do interior, né? Então, eu atendia todos os dias. Bem,
Dr. Marcelo comentou na sua palestra, então, um pouco do seu início, da sua atividade, né? No transcorrer da palestra, que durou cerca de 1 hora, ele destacou um carro-chefe do seu trabalho, né? Que é o poder do diálogo, né? E solucionador de boa parte dos problemas das jurisdição. Então, se tu tem um problema e tu sente, olha, não adianta eu fazer uma ação que vai ser não vai ter efetividade, mas nós sentar e conversar e pensar num cronograma que isso aconteça em determinado tempo, nós vamos resolver. Muito antes do que se entrar com a ação, recorrer, for ao tribunal, ao STJ, Brasília, volta, executa. Né? Ao longo do tempo eu aprendi o seguinte: às vezes, para um prefeito, para um gestor, é até melhor que o processo, e quando eu terminar o processo já não é mais ele. Então nós temos aí esse tipo de cabeça, tanto de quem entra como de quem é demandado. E o problema? Continua lá. Então eu comecei a implantar no Ministério do Rio Grande do Sul, e hoje isso é referência, é adotado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para o Ministério Público brasileiro inteiro, a ideia de resolutividade, que o promotor não seja mais simplesmente o demandante no judiciário, ele é o foco de solução. Inclusive, conforme a matéria, eu digo assim: se eu tiver que demandar, eu praticamente fracassei, porque eu podia resolver. É evidente que todo mundo tem que estar imbuído do mesmo espírito, mas quando tu fala e tu traz esse espírito de colaborativo, e que todo mundo vai... Porque outra coisa que eu aprendi ao longo, né, da carreira e da vida, ninguém tem 100% de razão nunca. Na política, na administração, na religião, no futebol, ninguém tem 100% de razão nunca. Nunca. Então tu fica digladiando. Grenalização. O Rio Grande do Sul ficou todos esses anos de atraso porque um desfaz o que o outro fez. Um está falando uma coisa, o outro nem ouviu ainda e está contestando. Mas eu nem ouvi ainda. Mas eu já estou preparando a minha réplica, a minha resposta. E onde é que nós vamos com isso? Onde é que nós ficamos com isso? Como Estado, como nação, olha agora. Como nação. O importante é brigar. O importante é acusar o outro. E onde é que nós vamos parar? Aí de novo é inflação, é desemprego. E quem é que está preocupado com o desemprego? Eu estou preocupado em acusar o outro, e o outro me acusar, e o outro dizer que é sem vergonha, não, sem vergonha é tu. Cara, nós estamos voltando, nós estamos decrescendo em termos de cidadania. Rio Grande do Sul, Marcelo Dornelles, na sua palestra, que antecedeu a solenidade em que ele recebeu o título de cidadão honorário de Tupã-Ciretã. A palestra durou cerca de 1 hora, foi transmitida ao vivo pela Tupã em todas as plataformas, está disponível no nosso canal do YouTube a íntegra do evento, né? E a gente vai daqui a pouco editar e disponibilizar para você essas parcelas aí. Mas logo após a palestra, né, que o procurador fez, iniciou a solenidade de titulação propriamente dita do Marcelo Dornelles para receber das mãos do presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Augusto, o título de cidadão honorário, né? Ele falou lá com o pessoal, então, logo após a palestra, ele recebeu das mãos do presidente da Câmara de Vereadores o mimo representativo do título, né? Na verdade, a placa representativa do título, e das mãos do prefeito Gustavo Werther Terra, um presente. Eu volto aqui à tribuna, né? Foram 2 momentos, 2 atos significativos, simplesmente para agradecer, tá? Eu confesso assim, ao longo desse período eu recebi bastante homenagens, né? E eu guardo todas elas com carinho, eu tenho na minha sala lá, todas elas, mas quero dizer assim que eu estou recebendo essa com muito carinho, com muito orgulho, com muita honra. Como eu disse, assim, a nossa primeira promotoria, onde a gente começa, nós levamos para o resto da vida.
É um momento onde a gente efetivamente é o promotor. Depois eu fui para cidades maiores, tem outros colegas, tem outros... Tu não tens uma relação assim tão próxima com a comunidade, com a cidade. Eu guardo assim Tupanciretã com muito carinho na minha vida, sabe? Todos os momentos, qualquer circunstância que há notícia sobre Tupanciretã, eu me envolvo, eu quero saber, quero saber o que aconteceu. Quando encontro pessoas daqui, em qualquer momento a gente conversa. Agora, antes de vir para cá, né, durante a semana, eu conversei com, agora desembargador, o Leandro Figueira Martins, que era o juiz quando eu trabalhei aqui. Então, todas as pessoas que passam aqui, tu vê o Ricardo Rebecite está aqui, depois de tantos anos, a gente guarda, assim, a cidade, a relação com muito carinho. E, para mim, sempre foi muito forte. Eu tenho sempre orgulho de dizer. Vocês podem ver em qualquer circunstância, né, que falem do meu currículo, né, como membro do Ministério Público, começa. Promotor de Justiça em Tupanciretã. Assim que eu me sinto, né, guardo isso com carinho, e realmente era uma coisa assim, eu tenho o meu tupanzinho, que eu guardo, está lá no meu gabinete, ali atrás, às vezes até nas fotos que aparecem no meu gabinete, onde vai ficar também essa placa. Eu tenho meu tupanzinho, eu gosto de mostrar com muito carinho, e essa homenagem, presidente, senhores vereadores, Mário, que foi interlocutor aqui também, é algo assim que, vou confessar assim, no fundo é uma coisa que eu sempre desejei assim, ter por parte assim de vocês esse carinho assim. Então eu fiquei assim muito agradecido e emocionado por agora agregar no meu currículo cidadão tupanciretanense, tá? Muito mesmo, muito obrigado a todos vocês, especialmente à Câmara de Vereadores e ao seu presidente por toda a homenagem que eu recebi aqui, tá? Vai ficar guardado, por óbvio que agora a gente registra nas redes, né? Muitos aqui me seguem, vai estar lá com bastante destaque no meu dia, na minha semana, na minha vida, isso. Eu sinto assim que minha esposa, meus filhos não puderam estar presentes pelo dia, né? Quinta-feira, até vocês me facilitaram, quero reconhecer, nós conversamos mais de uma vez sobre data, né? Mas para que eles viessem, teria que ser sexta, próximo final de semana, e aí seria agregar uma dificuldade a todos vocês, mas todos eles têm, né? A minha esposa, né? Ela foi grávida aqui, nosso filho nasceu, nós estávamos aqui, o Mateus, né? Então nós temos assim esse histórico. Minha mãe veio muitas vezes aqui, né? Minha irmã, meu sobrinho. Então a gente teve essa vivência assim muito fraterna, muito nós somos felizes aqui. Nós somos felizes aqui. Tanto que eu contei no início, prefeito, que eu fui promovido para Cruz Alta, nós continuamos morando aqui. E eu ia para lá durante uns 8 meses, eu fui e voltei. E aí começou a ficar complicado, perigoso até para mim, porque em determinado momento, teve um momento assim que eu estava atendendo Cruz Alta, Júlio e Tupanciretã. E na época não tinha telefone, não tinha computador, era tudo. E eu lembro assim que uma vez, nessas idas e vindas, eu chegava muito cansado, e eu quase bati o carro, sabe, sozinho, de noite, assim. E eu digo, puxa, daqui a um pouco vai ficar essas idas e vindas todos os dias, né? E aí nós nos mudamos para Cruz Alta, onde depois fiquei trabalhando lá por 4 anos. Né? Mas nós tivemos, assim, esse sentimento, assim, de pertencimento. De pertencimento a esta cidade e às pessoas que aqui residiam no nosso período, e muitos, a maioria, permanece aqui até hoje, tá? Meu agradecimento muito sincero, de coração, a todos vocês, tá? Muito obrigado. Por parte de Marcelo, quando ele acabou de receber a sua placa lei representativa do título de cidadão tupanciretanense e um mimo, né, um presente nas mãos do prefeito Gustavo, o prefeito Gustavo usou a palavra e, cheio de saudosismo, relembrou as atividades com um amigo aqui em Tupanciretã. Satisfação ver essa casa repleta de amigos e de muitas autoridades, na pessoa do anfitrião, presidente da casa, meu amigo Carlos. Cumprimento aos demais vereadores, seus colegas aqui presentes, e a todos os presentes, alguns que há tempos eu não via. O que dizer de um grande amigo,
Amigo Marcelo, amigo há mais de 25 anos, onde dividíamos um pádel, na época com o Leandrinho Figueira Martins, hoje desembargador, muito bem lembrado. Tínhamos um grupo muito interessante. De lá para cá, nos reencontramos dezenas e dezenas de vezes em eventos Rio Grande afora, né? E sempre quando nos encontramos com muito carinho e com grandes lembranças. E eu digo, meu amigo Marcelo, doutor Marcelo, nós aqui temos o privilégio de sermos tupanciretanenses, mas a partir de hoje nós dividimos com o senhor o privilégio de ser filho da terra da Mãe de Deus. Então, a partir de hoje, o senhor também desfruta desse privilégio merecido, e eu digo que o sucesso da sua trajetória no Ministério Público já estava garantido porque o senhor debutou a sua carreira na terra da Mãe de Deus. Então, meus parabéns, merecido. Para mim é uma honra muito grande dividir esse momento. Dividir, registrar e ter um privilégio de estar sentado ao seu lado e do nosso presidente Carlos nessa mesa, numa data tão importante como o dia de hoje. Muito obrigado. Do senhor Gustavo Herter Terra, prefeito municipal, e na sequência o presidente do Legislativo encerrou a solenidade. Oficialmente de cumprimentar os pais dessa casa, meus colegas, e agradecer, né, pela votação unânime que tivemos aqui quando do decreto feito, doutor Marcelo, foi aprovado unanimemente. Meu excelentíssimo prefeito, amigo, irmão, doutor Gustavo Herter Terra, muito obrigado por o senhor estar presente. Doutor Marcelo, muito obrigado por o senhor estar aqui presente. E cumprimentar também as outras mais autoridades, doutor Teodoro, doutor Ricardo, que teve também um período aqui em Tupanciretã, a qual a gente sempre teve um convívio, né, com ele, a gente tinha uma afinidade lá com o pessoal do fórum, então, enfim, Tenente Heleno, prefeito de Júlio, demais autoridades, colegas, representantes de segmentos da sociedade, muito obrigado por estarem presentes aqui e por terem aceito o convite de vir aqui prestigiar essa importante e justa homenagem ao Dr. Marcelo Lemos Dornelles. Após a maravilhosa explanação, Dr. Marcelo, fala do prefeito, o currículo do Dr. Marcelo, que foi lido aqui, a gente não tem muito o que falar, mas vou falar em nome dos meus colegas, em nome da comunidade, e dizer que foi um privilégio, doutor Tupanciretã, ter esse convívio com o senhor. O senhor falou agora há pouco, fazia as referências, que na época aqui, vamos dizer, o senhor trabalhou na época praticamente do dinossauro, porque não tinha nada, não tinha computador, não tinha nada, era papel para cá, papel para lá. Aí teve uma evoluçãozinha que foi o fax, eu acho que depois em seguida foi o fax, que hoje todo mundo tem internet, tem e-mail, tem outras maneiras de redes sociais. O quão deveria ser trabalhoso para ter assim os acessos e as informações em processos. Mas o senhor teve aí, o doutor Ricardo também na época, era mais ou menos antes do senhor, todo o Ricardo esteve aqui, que acho que foi a primeira comarca também, o doutor Ricardo, né? E o senhor também. Então, o Tupanciretã sempre teve bons promotores, bons juízes, bons advogados, ao qual eu quero fazer um agradecimento ao meu filho que está aqui, que também entrou para a linha do direito, e ainda bem que entrou para a linha certa, e outros que estão presentes aqui. Então, doutor, quero dizer que agora o senhor é um cidadão tupanciretanense. Eu vou falar aqui, mas o prefeito vai ficar bravo comigo de novo. Eu nasci em Santiago, mas adotei Tupanciretã no coração, moro aqui há mais de 40 anos, e tenho minha família, tenho meus amigos aqui, e também não tenho título, mas sou um cidadão de coração tupanciretanense. E não pretendo também sair daqui só quando Deus me levar para algum outro lugar. Então, para nós, a Casa do Povo, ter o privilégio de conceder esse título, doutor Marcelo, que o senhor trabalha com sua maestria
exerce sua profissão com maestria, como demais os promotores, advogados. É uma lisonja para nós. Porque promotoria é o fiscal das leis, é onde tem o elo da sociedade com o judiciário e com os poderes constituídos. Então, é a promotoria, que desenvolve um trabalho maravilhoso, brilhante. Entendo que na democracia tem os 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. Deveria ter o 4º, que seria o Ministério Público, mas ele está incluído no judiciário. Para a nossa democracia funcionar, esses 3 poderes é de suma importância. Então, doutor Marcelo, sinta-se um cidadão querido e dividimos também com o senhor esse título. Seja sempre bem-vindo na nossa comunidade. Sempre que o senhor puder, tiver um tempo, venha aí, liga para nós, fizemos aí uma recepção para o senhor. Muito obrigado, que o senhor seja feliz com seus familiares e obrigado por ter sido feito parte da nossa história dentro do Ponciretã. Muito obrigado, um abraço e estou encerrado a presente sessão. Obrigado, senhores. Essa foi a manifestação. Para concluir essa solenidade, né, nós tivemos 2 momentos, 2 eventos. Né? Às 19h20 começou a palestra do Dr. Marcelo, ele falando sobre o Ministério Público, a forma como ele gere, como ele entende que deve ser feitas as coisas, né, trazendo algumas colocações, e por cerca de 1 hora ele explanou nesse sentido. Depois houve um rápido intervalo de cerca de 10 a 15 minutos, em que as pessoas prepararam o ambiente para que fosse então feita a segunda etapa, né? A solenidade propriamente dita de entrega do título ao Dr. Marcelo. Aí ele recebeu o título, recebeu um presente, agradeceu, o prefeito elogiou, agradeceu, fez uma manifestação também, e o presidente Carlos encerrou. Logo após, houve a execução do hino tupã-ciretanense para encerrar a solenidade, concluindo aquela atividade lá junto à Câmara de Vereadores de Tupã-Ciretã. Após essa etapa, né, teve uma outra etapa que foi um jantar por adesão aqui em Tupã-Ciretã. Mas, encerrada a solenidade, a reportagem da Rádio Tupã recepcionou as palavras então do então já tupã-ciretanense Marcelo Lemos Dornelles. Parabéns pela homenagem, muito obrigado pela presença. Obrigado, Emocionado nesse momento, como é que o senhor se sente nesse momento? Muito feliz, muito emocionado, assim, a gente resgata vivências do passado, de 20 e poucos anos atrás, ver pessoas que continuam aqui, labutando, fazendo essa cidade crescer. Eu fiquei muito feliz com o reconhecimento, é uma coisa assim que realmente é um sentimento que eu tinha por ter tido esse vínculo aqui com o Tupã-Ciretã. Então, só tenho que agradecer à comunidade, aos vereadores, ao presidente, especialmente o Carlos, ao AB. Estou muito feliz. Parabéns pela sua palestra também, antecedendo essa premiação, essa titulação, perdão. E o senhor comentou que ela é levada em vários outros aspectos. O senhor fala na Assembleia, fala em outros ambientes também. É uma posição que não é comum a gente ver do seu órgão, da sua entidade, levar essas posições. Muito, muito firme, muito positiva. Eu acho que eu tenho, assim, o Procurador-Geral, até a gente falou, nós não somos poder, por óbvio, mas tem na lei estadual que o Procurador-Geral tem o status de chefe de poder. E eu acho, então, que a gente tem a responsabilidade política mesmo, no bom sentido, de dialogar essas coisas. Que às vezes a política por si só, a partidária, como diz, partidária é partido, é uma parte. Então essa parte compõe um todo. Então o Ministério Público, eu tenho tido já desde a outra oportunidade, esse papel de dizer algumas coisas que as pessoas têm que ouvir e nem todos podem dizer, por circunstâncias momentâneas, né? Então, eu acho que essa ideia do dialogar, de construir soluções, acho que o Estado deu uma melhorada quando passou a fazer isso, né? Essa coisa de granalização, eu só ver o problema no outro, eu não vejo solução, eu não vejo mérito no meu adversário político, enfim, as pessoas, eu aprendi ao longo do tempo a reconhecer que a maioria das pessoas, elas tentam fazer o melhor. Tenta fazer o melhor na tua profissão, lá na tua rádio, na tua comunicação. Cada um tenta fazer o melhor. Evidentemente que às vezes tem a divergência, mas não desprezar aquilo de positivo, não fazer o olhar só do negativo, sabe? A gente tem que olhar o positivo.
Então, se a gente inverte e começa a fazer isso, com certeza eu vejo resultados positivos em todos os ambientes. Inclusive, em todos os ambientes a gente vê. Então eu falo às vezes, por exemplo, em entidades empresariais. É muito comum nos chamarem para entidades empresariais. E eu digo isso porque em todas as situações da vida, na própria família, né? Sentar, ouvir, a gente ter o espaço de ver que em alguma razão a pessoa tem por estar assim o assado e a gente compreendendo aquilo, encontrar uma solução. Eu acho que é quase que uma filosofia de vida assim, que me parece estar faltando, e onde a gente consegue falar sobre isso, a gente percebe resultados, se as pessoas realmente ouvirem. Mas obrigado e um abraço a todos os tupanciretanenses que estão nos ouvindo aqui neste momento. Tá? Seus concidadãos a partir de hoje. Meus concidadãos, com muito orgulho. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, um abraço, Miguel, um abraço a todos vocês. Doutor Marcelo Lemos Dornelles, que o doutor Marcelo Lemos Dornelles concedeu à Rádio Tupã no momento que ele já havia encerrado a solenidade, já era um cidadão tupanciretanense, né? Estava partindo então para ir para a confraternização. Na sequência, houve uma série de fotos, né? Todos os vereadores estavam presentes, né? Eles, inclusive, nós entrevistamos antes da solenidade, a gente conversou com todos eles e conversamos após a solenidade com algumas autoridades que estavam lá. O secretário da administração, o secretário Giovanni Damasio, falou também sobre essa honraria concedida ao procurador Marcelo. Mas, enfim, o senhor conheceu o promotor, o doutor homenageado hoje, e gostaríamos de ouvir também sobre essa homenagem que ele acaba de receber. Tudo bem, Miguelzinho? Boa noite a você, a todos os seus os que estão lhe ouvindo agora. Nós estávamos conversando aqui com o prefeito Bernardo de Júlio de Castilho, nessa homenagem maravilhosa que o presidente Carlos teve a iniciativa de prestar ao Marcelo Dornelles, nosso digníssimo promotor de justiça, que iniciou o seu trabalho aqui em Tupanciretã e faz parte da nossa história, a história de Tupanciretã. Outros tempos, outras modalidades, como o senhor transmitiu aqui no seu trabalho aqui, a forma que era antigamente, né? As coisas se modificaram, mas o doutor Marcelo Dornelles é uma pessoa que fica na nossa história, que fica registrado nos nossos anais, e nós queremos cumprimentar ao presidente do Legislativo, queremos cumprimentar aos vereadores que apoiaram essa ideia e a todos nós tupanciretanenses, assim, que estamos aqui recebendo a esta figura que tanto ajudou o Tupanciretã, a tua forma de atuação aqui, e hoje o destaque que ele tem a nível, só não do Estado do Rio Grande do Sul, mas a nível do Brasil, o destaque que ele tem na qualidade de procurador-geral. Então, assim, ó, a gente está aqui junto, participando do momento histórico para Tupanciretã. Cumprimentar a todos pela iniciativa, a vocês que estão aqui junto conosco, que Tupanciretã merece receber este ilustre cidadão Marcelo Dornelles como cidadão tupanciretanense. É um grande mérito para a nossa comunidade, é um grande mérito para Tupanciretã a gente ter nos anais registrado Dr. Marcelo como cidadão tupanciretanense. Obrigado, Giovanni Damasio, secretário da administração. Nós também tivemos já, durante a cerimônia ali, a homenagem que o prefeito fez ao homenageado, né? Seguiu a sessão de fotos ali com algumas pessoas registrando, algumas pessoas marcando aquele momento, né? O doutor Marcelo permaneceu ainda alguns minutos, está conversando, a gente conversou com ele após a transmissão também e vimos a sua felicidade que ele estava, né? De ter tido essa premiação, essa honraria, melhor dizendo. Para encerrar a noite, a gente fez uma entrevista com o presidente da Câmara, Carlos Augusto Oliveira dos Santos, que comentou sobre o evento e sobre ações aí da Câmara de Vereadores. O senhor, com a responsabilidade de presidente, fez toda essa coordenação. Como o prefeito bem salientou agora, uma quarta titulação durante esse período, né, que os senhores estão aqui, mas um evento importante porque trouxe o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, um jovem que em 1996 vinha a Tupanciretã, fez toda uma história de sucesso, hoje está no auge da carreira, um cargo máximo que pode ocupar, né, mas recebeu carinhosamente esse título. Gostaríamos que o senhor comentasse, então, desse evento na noite de hoje. Boa noite, Miguel, e aos ouvintes da Rádio Tupã. Realmente, Miguel, a gente tem que, como todo mundo diz, depois que morre que valoriza. Não, nós temos que valorizar e reconhecer
o trabalho das pessoas enquanto em vida. E o doutor Marcelo foi importantíssimo aqui para Tupanciretã. Ele iniciou a sua carreira em Tupanciretã e está no ápice da promotoria do Estado do Rio Grande do Sul pela segunda vez. E sim, como ele falou na palestra, isso aí acho que não teve outro, né? Acho que nem vai ter. Mas merecida essa homenagem, como as demais foram merecidas. E a gente tem que homenagear, como já falei, aquelas pessoas que merecem, que muitos merecem, né? Mas enquanto em vida. Não adianta aí depois, faleceu, aquele era bom, foi bom, isso e aquilo, não adianta. Temos que homenagear enquanto vivos, para que saibam que o valor que teve para a nossa comunidade. E para Tupanciretã foi uma satisfação, mais uma vez, né, pela 4ª titulação que nós concedemos esse ano ao Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Talvez as pessoas alguns podem não entender o que é o procurador. Ele é o chefe da promotoria dos promotores do Estado do Rio Grande do Sul. Então a importância que tem ele para Tupã, agora tupanciretanense, e para o Estado, não tem nem como medir essa importância. Então a gente fica lisonjeado, faceiro, feliz, e por estarmos dando esse título aí ao ilustríssimo, excelentíssimo senhor Dr. Marcelo Lemos Dornelles. Sem dúvida que aconteceu uma coincidência de várias pessoas nesse período, neste ano, e também não há como prever isso, mas claro que titulação pode acontecer, não estamos distantes de poder acontecer isso esse ano que vem, enfim, outros anos. É uma titulação que a Câmara toma a iniciativa de homenagear um cidadão que prestou, que esteve destaque na nossa comunidade, não sendo nascido aqui. Pode ocorrer outras, né? Claro, pode ocorrer outras assim que a gente vai lembrando e vai vendo a importância que foi para o município, com certeza poderá haver outra sim. Câmara de Vereadores que terá agora no mês de julho, o senhor estava nos falando agora há poucos dias, algumas atividades também extra, além daquelas atividades que os senhores continuam normalmente realizando, mas tem algumas atividades a mais. Sim, a gente está programando várias atividades dentro da lei, né? Porque agora é um período eleitoral, mas se a comunidade passar na frente da Câmara à noite, podem ver que tem o lacinho das prevenções, que ele está inclusive iluminado ali na frente, ficou muito bonito, que esse lacinho, conforme é o mês esse lacinho ele é mundial, né? E conforme é o mês da prevenção, ele é a cor. Vai ter novembro azul, outubro rosa, agora teve o maio amarelo, e aí vai. Muito bem. Ok, presidente Carlos, obrigado pela participação, pela presença aqui. De resumir para você aquilo que por cerca de 2 horas aconteceu na Câmara de Vereadores de Tupanciretã e que teve cobertura completa da sua Rádio Tupã em todas as suas plataformas, né? Tanto no FM, nos 97.1, quanto também no portal, no aplicativo, nas lives do YouTube e do Facebook. São 10h25, nós temos mais um intervalo ainda? Não? Temos